Fala, torcedor do Cabuloso! O Jaeci Carvalho disse, tá? Se bobearem, o Cruzeiro vai bocanhar esse título do Campeonato Brasileiro. E aí, você concorda com essas palavras dele aí? Olha, a gente vai reagir a esse conteúdo agora, tá? E tem detalhes, bastidores, tem ali a opinião. E claro, eu tenho uma informação quentíssima para te dar no final do vídeo também. E eu quero convidar você para assistir esse conteúdo aqui completo, tá? Para você ficar ciente de tudo que tá acontecendo no Cabuloso. Aproveita, olha, se inscreve aqui no canal, na sua TV Cruzeiro Cabuloso, para você sempre receber esse conteúdo que a gente traz aqui para você com muito respeito e muito carinho, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, vem comigo que a partir de agora é muita informação na sua tela. Te convido aí, torcedor do Cabuloso. Depois de mais uma vitória, eita, coisa boa. A gente agora vai complementar ali e assistir tudo que a mídia está comentando a respeito do Cabuloso. Se liga só as palavras do Jaeci Carvalho agora. Libertadores! Libertadores! Olha o Cruzeirão! Estão deixando o Cruzeiro chegar, hein, galera? Olha, 63, Cruzeiro 1-0, gol do Fabrício Bruno em cima do Grêmio. Fim de jogo! É o Cabuloso! 63! 63! Flamengo 65! Palmeiras 65! Vamos cabular! A China Azul tá lá! China Azul tá lá! Fabrício Bruno rezando. Que jogador, que zagueirão! Vamos com tudo, meu Cabuloso, lá, besta negra, Marcos Henrique, ó. Quero aquela audiência lá em cima, hein, galera. Quero aquela audiência lá em cima, hein. Quero aquela audiência lá em cima, hein. Deixa eu mudar aqui agora pro jogo do Mengão. Quero aquela audiência lá em cima, hein. Vou ficar com o olho do peixe, outro gato. Que o Cássio tá catando, é brincadeira. Lilian Fox, é isso aí, é o grande Cássio, é o que a gente esperava dele. Gigante o nosso Cássio. Vamos, Cássio, vamos, Cabuloso. É o Cruzeirão Cabuloso, hein. É o Cruzeirão Cabuloso. Olha lá, São Paulo 1, Flamengo 1. E vamos que vamos. Márcio Ferreira, boa noite, esse Cruzeiro vai ser campeão, e tamo junto. Vamos. Os sonhos não envelhecem, já dizia a música do saudoso Loborges. Os sonhos não envelhecem. Sonhar não custa nada, né? Vamos que vamos, quem sabe. Cruzeiro atingiu o objetivo. Libertadores, fase de grupo. Vai ficar entre os 3 primeiros. Agora, se puder beliscar a taça, amigo, não bobeia não, hein? Olha, Flamengo e Palmeiras, cuidado, hein? Bora, Jesse, estamos na cola, bora, Cabuloso. Direi dos anos. Direi, que campanha maravilhosa, né? Que campanha fantástica essa do Cruzeiro. Uma coisa impressionante, dá gosto de ver o Cruzeiro jogar. Que campanha fabulosa. Que time é esse? Joga bem dentro, joga bem fora. Qualquer lugar, o Cruzeiro joga muita bola, sabe? Atura ou surta, é o que eu sempre digo. Atura ou surta. Cruzeirão Cabuloso, 1-0 no Grêmio, lá na casa do Grêmio. Não tem essa conversa, não. Vamos que vamos. Gol pela atuação. Uma semana especial, né, de convocação e você decidindo o jogo aqui pro Cruzeiro. Boa noite. Boa noite. Acho que sem dúvida nenhuma, mais uma semana especial, né? Após uma convocação, fazer um gol acho que é sempre importante. Também é um gol de uma vitória importante para o nosso clube, é gol de retomada de confiança, pelo momento difícil que eu passei, mas sempre tive muita resiliência e fé que as coisas, os momentos, sejam eles bons ou ruins, nunca serão eternos, sempre vai ter essa oscilação, aprender com o erro, servir de aprendizado e procurar me tornar sempre uma pessoa melhor, um jogador melhor, um pai de família melhor, porque isso é o mais importante, é o que importa na vida. Ô Fabrício, essa convocação, o que faz o Carlo Ancelotti, né, mostra que não é o exterior que vai convocar jogador e sim o interno, né? Você acompanhou a entrevista dele também, te elogiando bastante, falando sobre tudo que você vem construindo nessa temporada no Cruzeiro. Eu fico feliz e agradeço ele pela confiança e novamente pela oportunidade de representar o meu país. Eu acho que é o ápice da carreira de um jogador, né? Chegar à seleção brasileira principal. Então eu sigo trabalhando, sigo me dedicando e aprendendo com os erros para que eu possa sempre procurar ajudar tanto o meu clube quanto a seleção brasileira a fazer sempre o melhor. Ô Fabrício, eu estava lembrando aqui na transmissão, em 2016 o Paulo Bento veio para um jogo aqui, você tinha o quê? 18? 21. E agora volta aqui de novo, consolidado, titular do Cruzeiro. Qual o filme que passa disso tudo que você já viveu, de saídas, para uma volta, para ser essa referência na zaga do Cruzeiro? Cara, se for parar para pensar, dá um filme bonito, hein? Passar tudo que eu passei, viver tudo que eu vivenciei, acho que a gente fez um jogo aqui, se eu não me engano, tava um nevoeiro muito grande, o jogo até demorou a começar. E ver tudo que eu plantei lá atrás para estar colhendo aqui hoje, acho que
até o próprio Paulo Bento, né, que é um cara que sempre tive um respeito muito grande, sempre torceu muito por mim. Até um curto tempo atrás a gente mantinha um contato. Então, sou eternamente grato a todos aqueles que passaram na minha carreira e me deram a oportunidade, sempre confiaram no meu trabalho. Uma vaga bem próxima de ser conquistada na fase de grupos da Libertadores, né? Dá para vislumbrar algo a mais ainda nessa reta final de Brasileiro? Vai ganhando e vendo o que vai acontecer? Eu acho que a gente tem que ir ganhando e ver o que vai acontecendo, né? A gente tem a consciência que os dois clubes que estão na frente sempre tem uma constância muito grande, né? Então, acho que o principal objetivo que traçamos na Libertadores, traçamos na temporada, que era a Libertadores, até quando eu vim e foi pauta de negociação, era a questão de voltar a disputar a Libertadores. Acho que isso está bem próximo, mas vamos trabalhar, cara. Tem mais 6 jogos, se não me engano, pela frente, e sempre procurar fazer o melhor por esse clube, que tanto o clube quanto a torcida merece. O time, né? A gente está jogando, a gente não tem uma noção de como, do grau de dificuldade de defesa e no contexto geral, mas feliz pela vitória, né? A gente conseguiu ganhar. Nós nos cobramos muito, porque o primeiro tempo contra o Vitória não foi um primeiro tempo bom do nosso nível, e a gente acabou não jogando tão bem, conseguiu a vitória, fazer os gols, claro, mas a gente acabou dando muitas oportunidades. Eu acho que hoje ali no final teve essas defesas, mas no restante do jogo a equipe muito sólida, sabendo o que queria fazer, muito bem treinada pelo professor e muito bem organizada. E a gente, acho que é o conjunto, né? O Cruzeiro, de repente hoje eu consegui fazer defesas, é o Caio fazendo gol, é o Matheus fazendo grande jogada, é o Fabrício. Então o importante é isso, é o conjunto, a gente não pensar na individualidade e sim saber que o nosso conjunto é muito forte. Ô Cássio, até pegando o gancho da entrevista que você deu para a Globo, você falou sobre o Jardim, né? E ele comentou isso na entrevista, da conversa que vocês tiveram, de você chegando a perder aí uma quantidade legal, ficando numa forma física legal, e eu queria que você recapitulasse todo esse processo até chegar nesse nível que você apresenta hoje aqui. Primeiro, ele chegou numa fase, né, nunca é bom quando muda o treinador ter alguma coisa errada, e as coisas não estavam acontecendo bem pra gente. Nós estávamos numa fase que as coisas não iam bem, teve a chegada do professor Jardine, e eu acho que ele sempre foi muito honesto comigo, muito franco. As questões do que ele esperava de mim, mas o mais importante foi que ele me passou muita confiança. Independente de questionamentos e situações, eu acho que o jogador de futebol, quando sabe que tem um treinador que está ali com você, independente da situação, eu podia jogar e não ir bem, as coisas podem acontecer que são coisas de futebol, mas ele me passou muita confiança naquele momento, acreditava em mim, no meu trabalho, conhecia, eu acho que ele era muito amigo do Vitor, o VP, que foi um grande treinador também, que eu trabalhei, um cara excepcional. E a gente conversou muito, ele me falou algumas coisas, foi muito honesto comigo, e a gente teve uma conversa franca, e eu acho que é isso, é ser honesto. E normalmente, às vezes, as pessoas nesse momento fazem o mais fácil, que é tirar ou fazer o que está acontecendo. E ele não, ele foi muito franco, honesto, e da minha parte é sempre fazer o melhor por ele, porque além de ser um grande treinador, eu acho que ele é um grande gestor, um cara que tem ajudado muito o Cruzeiro, mas é uma grande pessoa, uma pessoa que é muito franca e honesta, e eu acho que é uma das qualidades que mais admiro nas pessoas. Agora, Cássio, quando a gente olha Palmeiras e Flamengo jogar e ganhar, parecem times inalcançáveis, né? Mas o Cruzeiro parece recusa acreditar nisso. Vai ganhando, vai ficando na cola. O quanto que vocês vê de possibilidade de conseguir chegar nesses times, de ainda brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo com 2 times fortíssimos à frente e que vão cada rodada confirmando os pontos? Olha, acho que primeiro é trabalho. A gente sabe que as equipes têm uma pontuação à frente da gente, tem um jogo a menos, mas a gente tem que fazer nosso trabalho, né? Acabando o Brasileiro, a gente também tem uma competição que é a semifinal, que é muito importante, mas lógico, hoje o foco é 100% no Brasileiro. E eu acho que é isso, né? A gente não tem muito o que olhar os outros resultados, temos que fazer a nossa parte, que o primeiro é tentar ganhar, porque a gente não pode perder ponto, até porque tem rodadas que as equipes que estão abaixo da gente têm ganhado, e a gente tem que dar uma resposta também, porque a nossa meta é o G4, classificar diretamente, levar o Cruzeiro para a Libertadores. E como eu falei na entrevista antes, acho que nós ganhamos as partidas, tem que contar com resultados negativos das duas equipes. Acho que o Cruzeiro, esse brasileiro, tem disputado lá na frente, se for pegar os jogos, ganharam de equipes como Flamengo e Palmeiras, que são equipes que já vêm há, 5 anos fazendo isso, brigando, e o Cruzeiro vem. Tá aí, torcedor do Cabuloso, olha, falas aí no JSI, do Fabrício Bruno, do Cássio, todo mundo aí nessa competência que é esse Cruzeiro hoje falando, né? Trazendo ali, exaltando esse momento, cada um na sua responsabilidade, mostrando que sim, o Cabuloso pode conquistar muito ainda nesse campeonato. O Cabuloso pode sim ir realmente para frente ainda
com toda a garra, porque esse time merece demais. Cada passe que está sendo construído é algo realmente muito importante para a trajetória final lá no ano de 2026, quando chegar na Libertadores, né? Olha, mas eu tenho uma informação aqui para dar, já inclusive tá na tela, tá? O técnico do Cruzeiro exalta Fabrício Bruno na seleção e retomada de Cássio no clube. Abraçou a ideia, tá? O Cruzeiro venceu o Grêmio, né, nessa quarta-feira por 1-0 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? A vitória teve ali a marca do Fabrício Bruno, autor do gol, e Cássio, que fez grandes defesas para segurar os 3 pontos. O técnico Leonardo Jardim destacou o momento dos 2 jogadores e ressaltou a importância do zagueiro, né, na sua retomada à seleção brasileira após falhas na partida contra o Japão. E aqui as falas, tá, do Leonardo Jardim, ó, ele simplesmente falou aqui, olha, abre aspas, tá? O Fabrício tem feito um campeonato extraordinário e com mérito. Acho que o treinador da seleção sabe disso, sabe das suas qualidades e sabe que ele pode ser mais valia para o grupo, né? Destacou aqui nas falas o técnico Leonardo Jardim. E ele complementa aqui, olha, se ele quiser prolongar a sua vida como jogador, né? Se ele quisesse voltar outra vez a um bom nível, porque naquela altura ele não estava muito bem. E ele abraçou a ideia e foi um campeão. Ele foi um campeão, perdeu quase 10 quilos. Fala ali, né, o técnico Leonardo Jardim em relação ao Cássio, né? E aí, torcedor, é o que eu falo para vocês, né? Tem que ter o comprometimento, sabe? Tem que ter o comprometimento, porque sem o comprometimento não se tem a vitória, né? Não se tem a luta e não se tem a vitória numa sequência, né? Mas claro, Cruzeiro é isso aí, olha. Se bobear, Cruzeiro pega aí essa vaga, tá, torcedor? Tá realmente chamando a atenção aí da mídia nacional, o Cruzeiro, nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa tua opinião aqui nos comentários, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, daqui a pouco a gente volta com mais informações na telinha pra você, torcedor. Tamo junto, grande abraço, valeu!